TVC, a TV do Correio da Manhã. Os artesãos transformam matérias em obras-primas, trazendo vida para itens que para muitos não possuem valor. Usando as mãos e sua criatividade, dão sentido artístico para peças, podendo transformar a visão social. E é por isso que hoje o Visita Curiosa te leva para conhecer o Museu de Artesanato de Petrópolis, onde a concepção de tempo e memória de cada artista é preservada, fazendo com que o público reflita sobre a subjetividade de cada criador no contexto social, político e religioso. O artesanato existe desde os nossos primórdios em todas as culturas, sendo uma maneira de nos comunicarmos de forma simbólica e criativa. Uma obra de arte pode transmitir ideias, sentimentos, crenças e até emoções para quem contempla o artefato. E essa é a essência desse espaço que valoriza a arte e as pessoas. Tudo por aqui vai te encantar, valendo dizer que a casa por si só é um verdadeiro museu vivo que nos leva pela imaginação. Vem com a gente nessa? Assim que a gente entra, é possível perceber uma obra que carrega muito mais do que significado estético. Ela representa a força e resiliência de uma comunidade. A obra é do famoso projeto Morrinho do Rio, construída com tijolos e materiais reciclados que retratam uma favela carioca. A montagem foi criada por jovens moradores do Pereirão como uma brincadeira usando sucatas e peças coloridas. A instalação retrata em miniatura o cotidiano, a cultura e a vivência em comunidade das periferias. Continuando o caminho até a casa, a gente tem esse Portal da Fé. E olha só que interessante, esse aqui na imagem é São Francisco, protetor dos animais e do meio ambiente. Aqui embaixo a gente tem uma mensagem de fé e o mais interessante desse portal é que ele foi feito na pandemia para cumprir uma promessa. Um pouquinho mais à frente, outra obra que chama a atenção são essas telas de computadores, que em sua grande maioria seriam descartadas. Mas aqui, elas representam sustentabilidade ao fazer parte do paisagismo do museu, reforçando a ideia de preservação ambiental. E antes de eu te mostrar todas as obras e curiosidades que compõem o jardim, vamos conhecer um pouquinho da história da casa por trás do Museu do Artesanato. Mas isso só no próximo bloco. Há 40 anos, o Ateliê 55 veste elegância, tradição e confiança em Petrópolis. Aqui, cada cliente recebe um atendimento personalizado para encontrar o traje ideal para qualquer ocasião. São diversas opções de ternos, cortes e acabamentos que unem qualidade, sofisticação e caimento impecável. A roupa certa transforma sua presença e valoriza seu estilo quando é feita no lugar ideal. Não importa a ocasião. Casamentos, formaturas, eventos ou para o dia a dia. O Ateliê 55 encontra o visual perfeito para impressionar. Ateliê 55. 4 décadas vestindo momentos inesquecíveis com elegância e excelência. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível.
Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano. O jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. O primeiro Museu de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro conta com 9 salas de exposição e mais de 300 arquivos. Tudo por aqui nos faz instigar a curiosidade. Mas vocês sabiam que antes de ser um museu, aqui era a casa de veraneio da família Coco? A casa sempre foi um ponto de encontro e memórias para a família. Um lugar tão vivo que nas férias os 44 primos disputavam na fila quem passaria a temporada inteira no local. Após ficar 15 anos fechada e sofrer os impactos da unidade, a propriedade passou por uma restauração que durou de 2000 a 2013. O objetivo era dar a ela uma nova vocação: abrigar a arte. Em 2013, o espaço reabriu as portas como museu, unindo a preservação de memórias à crença no poder transformador da arte. Mas a ideia de transformar a casa em um grande arquivo vivo foi de Coco Barçanti, que apesar de ser carioca, viu em Petrópolis um grande potencial artístico. Obrigada, Coco, por nos receber. Vai ser um prazer conhecer um pouquinho do espaço. Bem-vinda. Vamos conhecer a Sala do Bordado? Então, Coco, para a gente começar, você pode contar um pouquinho da sua trajetória artística e as exposições que vem correndo pelo mundo? Coisa que eu tenho uma paixão muito grande é a questão da pintura, né? Mexer com as tintas, as misturas, né? Então, e depois aqui esse espaço foi meu ateliê durante muitos anos, né? E eu tinha sempre vontade de transformar esse espaço num espaço cultural. Então aqui eu estampava muito para a moda, né? Na época das feiras de moda de São Paulo, da Fenite, e eu tinha os clientes e a gente, né, pegava aquela produção enorme, sempre aquela produção manual. Eu cheguei a ter aqui 5 artistas da cidade de Petrópolis produzindo, a gente produzindo para esse mercado, né, que é um mercado muito grande. Né, o Centro de Cultura está sempre ligado a esses meus processos, né, criativos e o desenvolvimento da minha profissão mesmo. Né. Depois eu sempre trabalhei, né, meus clientes, a maioria eram do Rio, então sempre trabalhando muito no Rio. Comecei a dar aula em faculdade lá também, na área de design têxtil, e tinha um ateliê montado lá também para aula com os alunos, né? Dava aula das instituições lá também, justamente nos 200 anos de independência do Brasil, unindo o bairro da Graça, que é um bairro em Lisboa que tem muitas colinas, né, também, ruas, né, com ladeiras e tal, e, né, igual Santa Teresa. Então a gente une 200 anos de independência com o Elétrico da Liberdade, juntando Santa Teresa e o bairro da Graça. Então de lá para cá foram várias exposições. Esse ano realizamos a 5ª exposição. Quais são as principais obras dessa sala e elas são feitas de quais materiais?
Então, a obra Rio, né, que é uma instalação artística, foi feita para um evento do Fashion Rio, lá no Jockey Club, no ano de 2012, e ela traz todo o Rio. Então a gente faz a leitura do Rio, então é Rio, aí tem escrito ali, de coração, né? Rio do Padroeiro, Rio da Serra, que somos nós, né? Rio da Balada, vamos lá para Lapa, né? O Rio que Cria, ali com a Carmen Miranda representando. O Rio da Fé, né, com Cristo Redentor. O Rio da Memória, com o Largo do Boticário, mostrando né, todo esse rio, todas essas linguagens que tem dentro dessa cidade, né, todas as mensagens que pode trazer. E ela foi feita toda com o reaproveitamento de tecido, pintada à mão por mim e bordada aí pelas mãos talentosas de grupos de bordados do estado do Rio. E ela é amarela por ser carioca da gema. E Coco, de qual forma as obras dão novos significados para objetos e materiais considerados inutilizáveis? É justamente essa transformação do material descartado num novo olhar estético, transformando em um produto praticamente novo, né? Ou com uma linguagem nova. E isso é feito através da percepção, né, de cada artista com o material que ele trabalha, percebendo esteticamente como esse material pode ser transformado e utilizado também, né? Sim, a inspiração, né? No nosso tempo a gente está preocupado, né, com a questão sustentável. Hoje em dia, né, a preocupação é o quê? A história que esse produto traz, né? Toda essa ligação com a sustentabilidade, com um novo olhar. Então, quer dizer, o tempo, né, estimula a criação, né, e o próprio consumo das pessoas. Depois de a gente conhecer um pouquinho desse espaço, gostaria que você sugerisse uma sala para a gente poder desbravar. Bacana, vamos conhecer a Sala Mata Atlântica? Vamos! Vamos? Eu percebi que cada árvore aqui tem uma riqueza de detalhes, né? Sim. Por que Sala Mata Atlântica? Então, justamente, né, o museu tem toda essa questão da preocupação com o meio ambiente, né? E uma coisa mundial, né? Então a gente fez essa primeira exposição, uma primeira versão lá em Lisboa, e aí trouxemos essa exposição para o Rio, pela Secretaria de Cultura, né, do Estado de Cultura, e depois inauguramos aqui essa sala, né, porque achamos importante, né, trazer essa linguagem de cada árvore, de cada artista, de várias regiões do estado, né, e das cidades, né? Por exemplo, aqui a gente tem de Campos, isso é cerâmica costurada da Eusília Casalho, né, de Campos dos Goitacazes. Aqui, olha, Niterói, da Casa Circular, onde elas mostram aqui a preocupação ambiental na transformação com a preservação do meio ambiente, né? E então, cada árvore é nativa da Mata Atlântica. Os formatos são formatos de árvores nativas da Mata Atlântica. Então a gente tem aqui, por exemplo, o ipê, né? Aqui uma araucária. Coco, uma árvore que me despertou curiosidade é essa aqui. Por que essa construção? Então, essa árvore é do grupo, né, produtivo Condomínio da Arte, da cidade de Piraí, e ela fala justamente da relação dos povos originários com a natureza, né, e toda essa ligação, né, com os animais. Então tem ali o tucano do bico amarelo, a preguiça, e é um trabalho muito lindo, né, com muito detalhe, e essa construção é toda feita em arame, e os animais são em cerâmica. Muito bonito, né? Lindo. Muitos detalhes, né? E aqui do outro lado a gente vê que tem uma exposição que é temporária. Conta um pouquinho das obras expostas pra gente. Então aqui temos uma exposição temporária do grupo Mãos de Carolina, da cidade de Duque de Caxias. Então esse espaço aqui são para receber essas exposições. E esse trabalho desse grupo, ele trabalha toda a questão de sustentabilidade, inspirado na obra da
escritora Carolina Maria de Jesus, né? Então são aquarelas, são os abaomis feitos com reaproveitamento de tecido, né? Aqui fizeram, a exposição chama Nosso Quintal, então o que tem no quintal de memória a jabuticabeira, o ipê, né? Os pássaros, né? Dos quintais, da lembrança das infâncias de cada uma delas, né? Isso é incrível, que leva a ligação com Petrópolis, aí tem aqui, ó, a catedral bordada, olha que trabalho lindo. E é bacana essa referência sempre de Petrópolis como um espaço que inspira, né? Então é muito interessante isso, que várias pessoas, vários grupos que eu conheço têm essa referência de Petrópolis como um lugar que inspira. Coco, eu tô amando conhecer as curiosidades daqui de dentro, mas eu sei que lá fora também tem muita coisa. Conta aí, Eric. Leandra, você não faz ideia, a gente fica até meio perdido em meio a tanta obra sustentável. Por exemplo, olha esse muro aqui atrás de mim. Que bacana, ele é muito interessante porque ele traz a cultura raiz do Rio de Janeiro. Com o Cristo Redentor bem ao meio, a gente tem também a Lapa, Ipanema, a comunidade. E olha só, o Cristo Redentor é feito de mosaico de azulejos. Olha que bacana. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para esse detalhe aqui. Olha só que interessante, em vários pontos do museu é possível ver esses calçados sendo utilizados como vaso de plantas. Mas já eu volto nesse assunto, porque eu não posso deixar passar batido uma coisa que me chamou a atenção antes mesmo de eu entrar no museu, que é a arte que integra o Muro do Espaço. Feita com materiais recicláveis como garrafas de vinho, a obra conecta Petrópolis e Rio de Janeiro ao exibir pontos turísticos de ambas as cidades, como o Palácio Quitandinha, onde o criador da obra, Coco Barçante, passava suas férias na infância. E também o Cristo Redentor, uma das 7 maravilhas do mundo. Bacana, né? E olha só o que a gente encontrou aqui, um parque de dinossauros feito especialmente para a criançada. Essa obra é de um grupo local chamado Robozitos Eco, que incentiva a criatividade e a reeducação ecológica ao transformar recicláveis em brinquedos. E o Visita Curiosa, lógico, foi conhecer a equipe que faz esse trabalho tão significativo. E o Visita Curiosa veio conhecer um pouquinho da história dos Robozitos Eco. Então, nós somos os Robozitos Eco, né? Tudo começou quando o Emanuel tinha 2 anos de idade e eu e Kátia, nós estávamos desempregados, né? E a gente ia chegando o dia das crianças e eu queria dar um presente para o Emanuel, um presente que fosse marcante, né? Mas sabe como é que é? A coisa estava um pouco apertada. Aí eu lembrei que quando a gente era criança, a gente mesmo fazia os nossos artesanatos, nossos brinquedos, né? E eu percebi que o Emanuel tinha assistido um desenho na televisão de robô e ele ficou assim, fissurado por robô, né? Ele até falava assim, Ribô, Ribô. Ele mesmo, não, era Ibô, né? Ibô. Aí ele mesmo pegava pedra, pedaço de pau, latinha, montava no chão assim, mas não se mexia. Eu lembrei, eu vou fazer um robô para ele. E aí eu fui lá na padaria, né? Pedi a dona Amélia para separar tampinhas de metal, né? Para a gente fazer um brinquedo. O Emanuel. Aí a dona Amélia, sim, faço sim. E na volta, tinha um cachorro tocando, virando o lixo da vizinha. Aí eu fui tocar o cachorro, né? O cachorro se assustou e catou a sacola de lixo, mas deixou cair nos meus pés 2 latas de sardinha que a gente transforma nos pés do robô. Aí eu fui para casa, peguei a lata do leite em pó dele, né? Peguei a massa de tomate da Kátia, até tinha um pouquinho, aquela ansiedade, eu joguei até um pouquinho fora. Fiz o robô, o Emanuel ficou encantado com aquilo, aí ele saía, né? Com o robozito dele lá,
A vizinhança viu aquilo, perguntou, aí eu fui fazendo, né? Muito além de expor e vender suas criações, o grupo Robozitos Eco realiza um trabalho de impacto nas escolas de Petrópolis. Levar inspiração, consciência e novas ideias para a sala de aula é parte essencial dessa missão, estimulando a criatividade e o aprendizado das crianças. A gente fala sobre sustentabilidade, né, como descartar todo o material. Então, o que acontece com os robozitos? O que acontece? Elas veem na peça o que elas usam. Isso aqui ela sabe que é a balinha, né? Isso aqui é a cápsula do café. Aí a gente leva, eles sabem a lata do achocolatado. Então eles reconhecem todo esse material que eles usam no dia a dia. Então eles têm uma noção assim prática realmente, né? Então se a gente não pinta, a gente não... Para quê? Para passar justamente essa mensagem, esse reconhecimento, né? E não é só esse projeto de transformação que chama a atenção aqui não, viu? Lembra que eu te contei sobre os calçados que se transformam em vasos de planta? Então, eu vou te levar para conhecer um lugar que ressalta toda essa obra. E essa é uma das marcas registradas de Coco, o hábito de transformar sapatos velhos e descartados em vasos para plantar mudas, ressignificando o lixo por meio do afeto e da resiliência. E falando em resiliência, eu sei que você está em uma sala que remete exatamente a esse termo, não é, Leandra? Exatamente, resiliência e potência feminina. Isso você só vai ver depois do intervalo. Há 40 anos, o Ateliê 55 veste elegância, tradição e confiança em Petrópolis. Aqui, cada cliente recebe um atendimento personalizado para encontrar o traje ideal para qualquer ocasião. São diversas opções de ternos, cortes e acabamentos que unem qualidade, sofisticação e caimento impecável. A roupa certa transforma sua presença e valoriza seu estilo quando é feita no lugar ideal. Não importa a ocasião. Casamentos, formaturas, eventos ou para o dia a dia. O Ateliê 55 encontra o visual perfeito para impressionar. Ateliê 55. 4 décadas vestindo momentos inesquecíveis com elegância e excelência. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Como foi mencionado, a força feminina se encontra aqui na Sala Mila Minhava, que funciona como um tributo ao legado da ceramista que faleceu em 2025. Coco, fala um pouquinho pra gente sobre esse espaço. Esse espaço ele é homenagem, como você disse, a Mila, que é uma grande ceramista. É um espaço que fala da origem do artesanato. Então a gente fala da cerâmica, das fibras naturais. Então nós temos aqui vários representantes de várias cidades do estado do Rio, como Campos, Maricá, trazendo esse questionamento e essa informação
sobre a origem do artesanato e de como o artesanato sempre esteve presente na vida do ser humano, né? E qual outra sala que chama bastante atenção é a sala de bonecas. Sim, vamos lá conhecer? Muito curioso, porque muitas pessoas têm medo de bonecas agrupadas, inclusive eu. E como surgiu a ideia dessa sala? Então, essa sala foi uma doação da família da advogada Eni Moreira, que era colecionadora de bonecas, e ela faleceu, e a família entrou em contato comigo para ver se a gente cuidava, né, desse acervo lindo, que são 130 bonecas de vários países do mundo, né? Mas a sensação algumas pessoas têm, engraçado, né, de vê-las todas juntas, né? Mas é só uma sensação mesmo, porque agora nós vamos para um outro espaço para você ter uma outra relação com o museu, que não seja essa relação aí de ter um medo aqui, né? Embora essa aqui, olha que caveira simpática. Olha, gostei, mas vou deixar ela aqui. Ô, Eric, já que você não passou pela experiência da sala de bonecas, você vai na próxima aventura comigo, né? Olha, eu só quero ver o que vocês estão preparando aí pra mim. Não me inventa a casa de boneca não, hein? Nada, Eric, vem na fé. Aqui não vai ter medo não, vai ser só alegria. Então, como nós estamos na sala Mata Atlântica, né? Uhum. E aqui a gente é um lugar de fé, fé nas energias, né? Desde o início lá do Arco da Fé. Então nós vamos misturar a fé com a Mata Atlântica. Tá bom, né? Tá ótimo. Então nós vamos fazer uma técnica que chama texturização. Nós vamos pintar essa ecobag aqui. E aí depois vai ter que ter desfile com a ecobag. Eu já vou levar a minha pra praia. Isso aí, ó. Então nós vamos pegar aqui, ó, da natureza aí, do jardim que emprestou pra gente essas folhas. E vamos estar fazendo essa texturização. Vou mostrar uma para vocês. Essa é uma técnica que chama texturização. No caso, a gente está usando as folhas aqui, né? E a gente deixa vazar mesmo, né? Para pegar a beirada do contorno da folha, né? Então, para ficar bem definido. Aí a gente vem aqui, vamos colocar uma folha para cá. Vou botar esse papel aqui para a gente não sujar muito a nossa mão. Embora artista tem que sujar a mão, né? Já vou levantar minhas mangas, então. Exatamente. Aí, ó. E aí, ó. Tira a folha aí para ver como é que ficou. Ó. Olha as nervuras da folha, tá vendo? Aparecendo? Olha que bonito. Ficou lindo. E a gente tem que misturar cores para não ficar como é na natureza, né? Uma parte mais clara, outra mais escura, para não ficar aquela cor muito definida, né? Puxando normalmente de dentro para fora, que é a forma natural de crescimento. Aí fica uma coisa mais natural de aparecer. Pega aqui de dentro e vai para isso. Ah, tá, entendi. Porque é de dentro para fora. Sutil ali, né? É, para ficar, deixa eu segurar aqui. Os seus franjas. Cipós aqui. As minhas franjas. Seus cipós aqui da Mata Atlântica. Daqui pra lá, né? É. Porque o movimento de crescimento é de dentro para fora. Uhum. Então, se você faz a pincelada de dentro para fora, fica mais natural. Tá, agora o que eu faço mesmo? Agora escolhe um lugar aqui. Tá vendo? Nós estamos marcando. Peraí, mas eu vou pegar a folha, né? É. Nós estamos marcando o contorno aqui em volta, tá vendo? Aham. Aí você escolhe aqui uma parte em volta para marcar essa Ai, folha. meu Deus, será que não vai ficar bom? Vai. Tá, peraí. Confia na sua arte. Sim. Mata Posso fazer essa Atlântica. parte de cima aqui? Pode. Isso, aí bota a folha aí. Aí você pode fazer um carimbo mesmo. Daqui a pouco eu tcharam. Ai, olha, eu espero que seja um tcharam bom. Olha, gente.
Pode. Tira o papel. Vamos lá. E agora a folha. Agora, hein? Tcharam! Agora sou eu, hein? Quero uma florzinha diferente, essa. Vamos lá, ó. Flor da parreira, ó. Vamos lá? Isso. Então vamos lá. Pega as cores. Tem esse verde mais escuro, tem o claro, aí você vê qual que você gosta mais. Mata borrão. Isso. Vai na fé. Let's see. Botar o Cristo aí para ajudar a gente. Amém, Cristo. Que fique bonito. Vai. Vamos ver o tcharam? Vamos ver o tcharam. Amém, Ai, não amém. achei tão tcharam assim. Então já testaram aí a técnica, né? Agora vamos soltar a criatividade. Vou deixar vocês aqui, ó, só no tcharam. Vai. Assim? É. Tcharam. Tcharam! Olha que lindo. Nossa, ficou lindo. Como ficou você? Ó. Show de bola. Né? Ficou lindo, eu amei. Essa aqui é a estrela do momento. Não Olha, adianta, Leandro. Essa aqui é clara e escura. o Cristo é a estrela do momento. Eu amei, juro. Coco, agora que a gente já participou da sua dinâmica, nada mais justo que você participar da nossa dinâmica. Topa? Vambora, só que eu vou entrar no clima também, tá beleza? Então vambora, então vambora. Falou. Então, Coco, agora a gente vai fazer uma brincadeira que se chama Uma Só Palavra. Uma só. Onde eu vou te fazer uma pergunta e você me responde só com uma palavra ou com um nome, tá? Tá joia. Então vamos lá. Uma obra, O Museu do Artesanato. um artista, Cléia Barçante, minha mãe. maior inspiração. A cidade do Rio de Janeiro. E assim terminamos o programa de hoje. Coco, obrigado por nos receber com tanto carinho. O seu trabalho é inspirador e muito significativo para a sociedade e, sem dúvidas, também para os artistas que são divulgados aqui no museu. Obrigado você também aí de casa que nos assistiu até aqui. E é isso. Tchau, até o próximo programa. TVC, a TV do Correio da Manhã.